Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está estudando, você está lendo essa videoaula, mas desejo a você bons estudos e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo no WhatsApp, no grupo, no privado. Só não pode ficar com dúvida e só não pode ficar sem aprender, correto? Olha só, vocês estão vendo aí na telinha de vocês a seguinte pergunta: o que é língua e linguagem? Certo? Já podemos, aqui ter uma noção de que, por essa ilustração que eu coloquei aqui logo no primeiro slide, há uma situação de comunicação, certo? Alguém fala, outro responde, né? Ou vice-versa. Então, aqui a gente já pode ter a noção de que língua é o que a pessoa fala e linguagem se torna aquele processo de comunicação, que usa esse código para estabelecer comunicação, certo? É nesse sentido mesmo. Claro que nós vamos ver aí vários aspectos da língua e da linguagem. Aqui nós sabemos que língua não é a parte do corpo humano, né, em si aqui no estudo. Claro que tem a parte do corpo humano, né, tá aí na sua boca, que se chama língua, ok? Mas, aqui no âmbito linguístico da língua portuguesa, língua também, ela é denominada com outro aspecto, certo? Muito importante. A gente vai aprender ele nessa aula. E linguagem também, que é o ato de estabelecer essa língua, essa comunicação, nós também vamos aprender, tá bom? Então, vamos lá. Então, nós vamos aprender, então, o que é língua e o que é linguagem, o que é essa comunicação toda, certo? Teoria da comunicação mesmo vai ficar para as próximas aulas. Nós vamos se ater mesmo a ver sobre isso aqui hoje, língua e linguagem. Então, olha só, nossa língua de cada dia. A gente sabe, então, né, que o que nós falamos corresponde a um código, né, que é da língua portuguesa. E nós, né, antes de irmos para a escola, certo? A gente já tem contato com essa língua. Na primeira infância, né, quando nós somos bem novinhos, nós já temos esse contato com a língua portuguesa, nós falamos as primeiras palavras, já entendemos o que nossos pais, nossos familiares e amigos falam para nós, já captamos cores, tipos de códigos, né, linguagem verbal e não verbal, pelos sons. Então, a linguagem é um dos primeiros instrumentos que nos dá esse poder de entender e se fazer entendido perante a sociedade. Mesmo que a gente seja ainda tão novinho e mesmo que a gente não saiba nem o alfabeto inteiro, né? Não saiba as vogais. Quando nós já começamos a falar, entender o que as pessoas falam, já estamos no uso da língua, certo? A nossa língua de cada dia. Depois que nós vamos para a escola, aprender como que esse fenômeno, esse processo, ele se constitui na sociedade, certo? Então, olha só, no estudo da língua portuguesa, o foco é, obviamente, a língua, suas regras e seus usos e seu texto. Quando a gente estuda lá a gramática, quando a gente estuda a literatura, certo? Entre outros conteúdos que nós temos aí na nossa matéria de língua portuguesa. A língua está diretamente ligada à nossa cognição, isto é, ao conhecimento que construímos e adquirimos ao longo da vida. O contato com a língua vem desde a infância. O aprendizado começa muito antes das aulas de português. Quando começamos de fato a estudar a língua, já sabemos muito sobre ela. É o exemplo que eu dei, certo? Desde novinhos, antes de ir para a escola, a gente já sabe falar, já sabe entender o que o outro está dizendo, pelo contato com a língua que a gente tem. Só depois que a gente vai para a escola que a gente vai aprender as regras, o uso da língua, certo? Na sociedade atual, lidamos sempre com textos, sejam eles orais ou escritos. Aí que vai começar, né? Nós vamos lidar com textos mais complexos, certo? Sejam eles orais, né, somente pela fala, seja ele escrito, um conto, uma fábula, uma crônica, depois você vai vir para um romance, né? Um livro aí, vamos dizer, com mais conteúdo, de mais, assim, vamos dizer, dificuldade um pouco mais avançada do que uma simples fábula, por exemplo, que você vê lá na infância. E depois você vai para a universidade, em que você vai ter contato com textos acadêmicos, artigos acadêmicos. Então, assim,
Ao longo da nossa vida, nós vamos lidando com vários tipos de textos, certo? E esses textos, eles cumprem a função deles com cada tipo de veículo de comunicação e com cada, com cada tipo de interação e objetividade que nós precisamos e queremos para a nossa comunicação, certo? Então, olha só, a todo momento produzimos linguagem. Então, o que seja nessa linguagem? Por meio de frases, por meio de gestos, imagens, expressões faciais e corporais. Tudo isso é linguagem. E por meio de nossas escolhas, e usos, nos constituímos como sujeitos sociais em relação a nossos pares. Então, a linguagem é a nossa ferramenta para entendermos e também nos constituirmos como sujeito social, ou seja, nos fazermos ser entendidos, nos fazer ser ouvidos, certo? Então, nós precisamos dessa linguagem. Ela é uma ferramenta essencial no nosso dia a dia. As linguagens que utilizamos dizem muito sobre quem somos, uma vez que seus significados são convencionados socialmente. Então, por que convencionar socialmente, né? Cada tipo de linguagem que a gente usa, a gente vai ser entendido de uma forma, vai ser decodificado de uma forma. Por exemplo, na nossa família, a gente vai falar mais largado, vai falar de um modo mais informal. Por exemplo, se a gente está com os nossos avós, tios, né, que não tem tanto conhecimento como vocês já estão chegando a ter, certo? Quando você está na escola apresentando trabalho, você vai usar outro tipo de linguagem. Então, assim, a linguagem é como uma roupa. Você veste essa roupa conforme a ocasião que você precisa, certo? A linguagem também é assim. Você usa a sua linguagem conforme a situação em que você está inserido e como os seus interlocutores ali estão. Para que falar tão bonito, tão rebuscado, para uma pessoa que não vai entender, que não tem o mesmo nível de intelectualidade ou não está ali também num ambiente que pede isso. A pessoa não vai entender, você vai achar que está lacrando, mas a verdade não está, ninguém te entendeu, então não houve comunicação. Então, para quê? Para que usar uma linguagem tão curta, tão rebuscada, se você não vai ser entendido? Porque o objetivo da linguagem, né, da comunicação, é fazer ser entendido, é estabelecer comunicação, certo? Não é que eu estou falando que não é para usar a linguagem culta, não, que ela é um vilão que ninguém vai entender. Claro que não, tá? Estou falando que depende do ambiente. Você tem sim que ter e dominar a linguagem culta e saber usá-la em ambientes que pedem esse tipo de linguagem, tá? Mas a gente tem que saber aí dosar onde, quando, né, sim ou não, como usar esse tipo de linguagem. Então, assim, previamente mesmo, linguagem é o quê? É a atividade comunicativa humana por meio da qual interagimos, respondendo a outras pessoas e outros textos em um processo ininterrupto, tá? Então, a linguagem é esse processo que faz com que nós estabelecemos a comunicação, certo? Por exemplo, eu estou aqui falando, vocês estão aí ouvindo, recebendo, certo? Eu estou usando um tipo de linguagem. Aqui vamos dizer, uma interação que nós estamos tendo expositiva por meio de uma videoaula, certo? Eu estou usando aqui, lançando mão de linguagem verbal, certo? Que aqui está escrita e também é falada, né? Estou falando, então estou usando a linguagem verbal. Também vou usar a linguagem não verbal quando eu apresentar para vocês, por exemplo, imagens, certo? Se um dia em uma aula eu apresentar uma música, na sala de aulas, quando vocês me verem, ou até eu gravar um vídeo de vocês me vendo, eu vou usar gestos, expressões físicas, tudo isso vai ajudar você a me entender. Então, isso é o estabelecimento de linguagem que a gente tem, entendeu? Então, nós temos que lançar a mão de todos esses tipos de linguagem, né? Verbal, as palavras sendo falada ou escrita, a não verbal, né? Constituída de melodias, gestos, expressões físicas, imagens, etc. Ou mista, certo? Que é o uso simultâneo da linguagem verbal e da linguagem não verbal, ok? Então, aqui, primeiramente, a gente também tem que conhecer a teoria da comunicação, porque ela é essencial para vocês entenderem como que língua, linguagem, código, certo, se unem para estabelecer a comunicação, a interlocução entre o indivíduo e outro, certo?
Jacobson mesmo, ele estabeleceu essa teoria e ela é valiosa e contribuiu e ainda contribui para a gente entender tudo isso. Olha só, Jacobson propõe a teoria da comunicação. Essa teoria pode ser vista como uma possibilidade de incorporar às pesquisas linguísticas dados relativos aos textos como quem produz, em qual meio, quem recebe, o que se diz e etc. Nesse contexto, a língua é considerada um código utilizado pelos sujeitos a fim de se comunicarem por meio de textos. São códigos, entre outros exemplos, os sinais de trânsitos, as imagens e ícones que reconhecemos em placas diversas e a própria língua, certo? Então, essa teoria da comunicação, certo? Por meio de pesquisas linguísticas, então, certo? Jacobson viu que a comunicação ela é feita e ela deve ser considerada todo um contexto, seja de quem produz, porque quando você fala, quando você escreve, quando você se comunica, você tem um objetivo, certo? E esse objetivo ele vai depender de qual meio você irá se tratar, onde você está inserido para se comunicar. Você pensa em quem irá receber essa mensagem, certo? E você sim formula muito bem, arquiteta aí o que você vai dizer, sim ou não? Sim, certo? Então, é uma parte de teoria da comunicação. A comunicação precisa de abranger todos esses tópicos aqui, certo? Releva quem produz. Eu produzo, então é assim, professora, eu vou produzir, né, na minha mente ou em uma escrita, né, no meu papel, o que eu vou falar, eu vou ter que considerar o meio em que eu vou veicular a minha comunicação, a minha escrita, quem vai receber o que se diz, sim, do mesmo modo também para quem vai falar com você. Essa pessoa vai ter que saber para quem ela está produzindo esse tipo de comunicação, em qual meio ela irá veicular esse tipo de comunicação, que tipo de público, que tipo de indivíduo vai receber e o que ela vai dizer, certo? É o que eu dei lá o exemplo, né? Como você usa a linguagem e em que meio você usa essa linguagem, certo? Tudo tem uma intenção. Se você vai na padaria comprar pão, você já sabe, né, que você vai para um comércio, que você já tem que ter aí, né, em mente produzida, o que você vai pedir, quanto você vai gastar, certo? Quanto que ele vai te dar de troco. Tudo isso aí é teoria da comunicação, certo? Quem irá te atender, você já sabe, né? Já imagina que seja o atendente, até o padeiro, né? Quem sabe, né? O que vocês irão comunicar, você já tem ali uma prévia do que irá acontecer. Então, tudo isso é uma teoria da comunicação. E aqui vem falar desse código, certo? Porque o ser humano em si, não é só o brasileiro, porque a gente está falando da língua portuguesa, que isso só acontece na língua portuguesa. Não, em todas as línguas, em todo o mundo. O ser humano precisa de códigos, certo? Para se comunicar, seja por meio de textos ou na rua, por exemplo, certo? O ser humano, então, ele produz códigos em que, a partir do momento em que todo mundo conhece aquele código, ele é convencionado, então todo mundo vai entender o que aquele código quer dizer. Então, assim, ele é adotado e acaba estabelecendo comunicação. E que são esses códigos, né? Eu dei exemplos aqui, sinais de trânsitos, imagens, ícones, né? Que nós vimos, reconhecemos em placas. Código é um conjunto de sinais que, por convenção, eu disse agora, né, é adotado por um grupo específico com o fim de estabelecer comunicação. Ou seja, eles criam um código, por exemplo, um desenho, e aquele grupo específico ali, todo mundo vai saber o que aquele código quer dizer. Então, ele vai ser convencionado, certo, a nos dar um tipo de mensagem. Então, quando todo esse grupo saber o que esse código significa, estabelece comunicação, certo? Exemplos de códigos, né? Códigos são os elementos utilizados para codificar uma mensagem. Idiomas e sinais são códigos. Quando falamos ou escrevemos no Brasil, a língua portuguesa é o código utilizado. Como falei, se for lá nos Estados Unidos, né? A língua inglesa, certo? Vai ser o código utilizado lá. Ao dirigir placas e as luzes dos semáforos, são códigos utilizados para sinalizar algo. Por exemplo, sabemos que verde significa siga em frente e que vermelho significa pare. Temos também o braille, temos a Libras, né, a língua brasileira de sinais, que também são códigos, e assim por diante. Então,
todos esses tipos, não é somente língua, pessoal, linguagem, comunicação, não é somente o ato de você escrever e alguém ler, ou você falar e alguém escutar, vice-versa, né? Alguém falar, você escutar, alguém escrever e você ler. Não, tá? Não é somente isso. Tem uma série de infinidade de códigos também que estabelecem comunicação, seja por cores, por símbolos, certo? Por sons. Tudo isso é código que estabelece comunicação, desde que esteja convencionado por um certo grupo de indivíduos. Exemplos aí de códigos. Aqui nós temos, eu dei como exemplo o alfabeto em braille, certo? É um tipo de código, ok? Temos aqui também o alfabeto que eu coloquei em libras, mas a gente sabe que existem milhões de gestos aí para libras, certo? Aqui também são tipos de código, cada letrinha dessa, se fosse somente na língua portuguesa, né? São as letrinhas A, F, K, P, certo? Na libras, o que corresponde à letra A é esse sinalzinho aqui, certo? A mãozinha fechada, o polegar acima, certo? E assim por diante. Cada gestinho desse aqui é um código, certo? Temos aqui também sinais de trânsito, placas de trânsito. Todos esses aqui também te comunicam com você, certo? Ah, aqui é faixa pedestre, eu posso, via de mão dupla, né? Eu posso ir, posso voltar por aqui. Aqui eu não posso virar à direita, aqui eu não posso virar à esquerda, eu não posso seguir aqui à frente, né? Aqui é para estacionar, então eu vou estacionar. Ah, aqui eu não posso estacionar. Então, vocês estão vendo? Essas plaquinhas, esses símbolos todinhos estão passando para você uma comunicação, está te indicando, te formando algo, te ajudando no seu dia a dia. Então, foram símbolos, foram tipos de códigos convencionados em que nós, indivíduos, conhecemos e seguimos, certo? Para ter segurança no trânsito, para a gente saber seguir, caminhar no dia a dia. Quando vocês forem tirar carteira, né? Vocês irão aprender todas essas placas, o que cada uma significa. Por mais que você saiba muitas delas, você ainda vai ficar mais informado aí sobre esse tipo de placas, de código. Temos também sinais de trânsito, né? As cores, então, aí do sinal de trânsito, as cores do semáforo também vai nos passar uma imagem, vai nos comunicar, vai nos passar uma mensagem, certo? Então, nós vamos saber que quando estiver vermelho a gente tem que parar, quando estiver na amarela a gente tem que ter atenção, quando estiver verde nós temos que seguir em frente, certo? E olha só isso aqui, meninos, até um certo tempo antes do Wi-Fi, esse sinal aqui nem existia, certo? Se a gente visse esse sinal, a gente fala, que sinal é esse? A gente passava até desapercebido, né? O que é isso? Essas ondinhas e esses tracinhos curvados, essa bolinha aqui, certo? A gente nem sabia anos atrás. Quando surgiu o Wi-Fi, sinal de Wi-Fi, que legal, top, maravilha, né, gente? Maravilhoso. Uma das primeiras coisas que com certeza eles pensaram é como que nós vamos adotar um sinal em que todos saibam que há sinal de Wi-Fi, que o dispositivo possui Wi-Fi, certo? Então, criaram esse código. Então, hoje em dia, todos nós, se olharmos isso aqui, a gente sabe que é sinal de Wi-Fi, que é um sinal ali de interação tecnológica, que é um sinal em que a recepção de sinal, né, via satélite, é um sinal tecnológico. Então a gente sabe disso, né? No seu celularzinho aí, no seu canto aí superior da sua tela, você vai ter ele. Se não tiver, né, todo mundo fica doido porque tá sem Wi-Fi. Se você chega em um estabelecimento para saber se tem Wi-Fi, o que você faz? Olha aí na plaquinha, com certeza vai ter uma senha aqui, ou você vai procurar sempre que você sabe que nesse local tem Wi-Fi. Então, vocês viram tanto que é importante saber que a língua é mais do que falar e escrever, escutar e ler. A língua e a linguagem abrange muito mais que isso, possui muitos códigos, tem uma comunicação através de um simples código. Certa a língua é muito rica. E a linguagem é isso, é estabelecimento, é uma convenção em que todos aí têm para estabelecer comunicação, se fazerem entendidos e entenderem o interlocutor, ok? Espero que tenha ficado bem claro para vocês
essa parte aqui da comunicação, da língua, da linguagem, da teoria da comunicação.